Então, começando o nosso projeto aqui do curso CCNA, nossa primeira parte vai ser justamente os componentes de uma rede que a gente vai ver nesse vídeo. A gente vai ver basicamente os switches de Layer 2 e Layer 3, a gente vai ver os roteadores, a gente vai ver o que a gente chama de NDFW e o IPS, os APIs, alguns controladores, endpoints, servidores e PoE. Uma coisa que seria interessante vocês terem no computador já agora seria o programa da Cisco, o Packet Tracer, porque a gente vai ver rapidamente a teoria sobre o que é cada um hub, um switch, e eu vou passar, assim, eu vou mostrar um projetinho bem simples aqui no Packet Tracer. Lembrando que o foco desse vídeo é só mostrar ele funcionando no Packet Tracer e não se aprofundar muito, porque isso já vai ser caso mais lá pra frente sobre endereço de IP e tudo mais. Então vocês vão ter que confiar em mim um cadinho aqui na hora que eu falar endereçamento, o que é o gateway. E mais pra frente eu vou explicar sobre o que é cada coisa. Bom, o Packet Tracer é um programa gratuito, vocês podem baixar no site da Cisco, tem 1 milhão de vídeo tutorial aí se caso vocês não estejam achar. Esse programa, você obrigatoriamente tem que fazer uma conta da Cisco para você conseguir acessar. Porém, se o seu computador não tiver acesso à internet, ou você estiver numa máquina virtual com o Packet Tracer, você pode esperar um tempinho que o log sai e você consegue utilizar sem acesso à internet. Então, caso você já tenha baixado aí e queira dar continuidade, ou se não quiser usar o Packet Tracer também, não tem problema. Vou mostrar no vídeo, mas seria bom que você utilizasse, porque na própria parte lá da CCNA tem algumas questões e tudo mais que podem estar envolvido umas dinâmicas aqui dentro. Bom, dito isso, vamos começar a falar sobre o que são os hubs. Os hubs eles são uma maneira de você conectar diversos dispositivos, que são endpoints, que eu vou falar mais pra frente o que é, mas de maneira geral é o que faz sentido ter na rede, ou seja, você quer conectar vários computadores. Se você quer conectar vários computadores em uma rede, por exemplo, eu tenho um computador aqui e um computador aqui, como que eu posso falar entre eles? Ou seja, o dispositivo que eu vou utilizar para falar entre eles. Então, inicialmente, a gente teve os hubs. Os hubs, eles estão da camada 1, da camada OSI. Essa camada OSI eu vou explicar mais pra frente, mas eu já quero ir implementando aqui, falando com vocês que existe essa camada OSI. Ou seja, a camada OSI, na hora que eu já falando dela, tá, ela tem 7 camadas, mas aqui, como eu falei, eu vou falando mais pra frente. O que seria essa camada física da camada OSI? É basicamente tudo que é físico, ou seja, tudo que você toca, um cabo da internet, o computador não necessariamente é só da camada 1, porque ele tem outras parte, mas o hub especificamente é da camada 1, ou seja, ele apenas trabalha na parte física da camada OSI. E o que um hub faz? Ele vai replicar um sinal enviado de um computador para o outro, mas ele não tem memória e eles não são muito inteligentes. O que eu quero dizer com eles não são muito inteligentes? Bom, vou colocar aqui no Packet Tracer para a gente fazer um sisteminha básico. Se a gente vier aqui em Network Devices, vou colocar aqui em Hub, a gente tem esse PT Hub aqui, e vamos fazer uma configuração básica entre eles. A gente tem 3 computadores. A gente precisa inicialmente colocar IP nesses computadores. Como que a gente pode colocar? A gente vem aqui em Desktop, IP Configuration, a gente coloca um IP privado qualquer. A máscara de subrede deixa essa mesma, vai aparecer, que é o 255.255.0. Mais para frente eu vou explicar também sobre o que são essas máscaras. E o IP você coloca, bom, se você quiser seguir o que eu estou falando, coloque o 0.192.168.0.1. Nos outros computadores, é importantíssimo que você não possa colocar um IP igual e você tem que colocar na mesma rede. Eu vou falar sobre redes também mais pra frente. Então, tudo que tiver entre 0, abrir um pente aqui rapidinho. Tudo que você tiver entre 192.168.0.1 até o 254, você vai estar na mesma rede. Ou seja, só mudando essa partezinha daqui. Você não pode utilizar o ponto 0, porque esse aqui é o endereço da rede. E você também não pode utilizar o 255, porque é o endereço de broadcast. E também vai ser falado mais pra frente, mas eu estou adiantando caso seja uma informação relevante agora para ti e já não ficar para você usar, confiar só exatamente em mim. O Default Gate a gente vai ver nesse vídeo ainda um pouquinho mais pra frente. E colocando um outro IP aqui qualquer, estou colocando tudo em sequência só para deixar organizado, mas não necessariamente teria que deixar em sequência. Eu posso colocar um ponto 200 aqui, não tem importância.
E eu vou conectar tudo na rede. Se você colocar o mouse aqui em cima, você pode ver ali, ó, Fast Ethernet 0 tá um upzinho. Por que tá em um up ali? Porque se a gente clicar aqui no switch e ver aqui em configuração, perdão, switch não, no hub, e ver aqui dessas entradas, uma dessas entradas aqui, que é justamente a 0, é onde está conectado nosso computador. Bom, se você clicar com esse fio aqui, que é sem o risquinho, clicar no switch, você vai escolher, o switch não, perdão, o hub. Você vai poder escolher qual a porta você quer utilizar e o computador tem uma porta. Você pode alterar isso no Packet Tracer também, caso você queira adicionar portas. Você pode, é claro que você vai ter que desligar, por isso eu não vou mostrar aqui. Você desliga o hub, liga o hub de novo, com a porta que você quiser implementar aqui. Tem diferentes tipos, ou seja, se for de cabo. Mas enfim, a gente está tudo conectado aqui. Agora, como que um computador vai se comunicar com o outro? Bom, a gente pode fazer um teste de ping, por exemplo. Para fazer um teste de ping, a gente vem aqui no prompt e a gente coloca um 92.68.0.200. Se a gente der um enter, olha só, tá pingando. Ou seja, o que quer dizer que tá pingando? Quer dizer que ele demora esse tempo aqui de resposta para fazer a comunicação entre esse computador, que é o ponto 1, e esse computador aqui, que é o ponto 200. Agora vamos entender por que ele não é tão inteligente. Ou seja, ele tá sendo funcional, mas por que eu disse que ele não é inteligente? Vamos utilizar um sistema de cartas no Pact Tracer para ver o que está acontecendo. Bom, eu vou clicar aqui em simulação, aqui embaixo na direita. Clicar nessa cartinha fechada. Vou enviar de um computador para o outro. Se a gente ver aqui na cartinha, a gente tem um endereço. Aqui é o Layer 1. E esse Layer 1, como eu falei, é a camada física, ou seja, é o Fast Ethernet, é a porta que está conectada ao fio. O Layer 2 é o MAC do computador para qual MAC eu quero enviar. Ou seja, se a gente vier no computador e a gente procurar pelo MAC dele, a gente vai achar o quê? Que justamente essa parte do Fast Ethernet 0, olha só, 00B, 00B é justamente o MAC desse computador. E ele quer enviar para aqui, ó, para esse MAC aqui. Ou seja, se a gente vier aqui certinho, net 0 é justamente para onde ele quer enviar. E aqui é a camada 3, que é a camada de... Bom, depois eu vou falar mais pra frente, vamos manter só na camada física, mas é de enlace e depois de rede. E na camada de rede a gente vai tratar sobre IPs. Bom, vamos dar um playzinho aqui para ver o que vai acontecer com a nossa carta. Ela chegou no hub. Na hora que ela chega no hub, ela só tem a primeira parte. Ou seja, depois, olha só o que acontece. O hub, ele tá mandando a mensagem justamente pro computador que eu não quero que envie, mas também tá enviando pro outro. Então o que ele faz? Ele replica a mensagem para todo mundo que tá conectado na rede e tenta falar, ó, tu é esse cara com esse Mac aqui? Não? Ah, então essa mensagem aqui não é pra tu, então pode descartar essa mensagem. Aí vai chegar pra esse outro aqui e perguntar, tu tem esse Mac? Tem. Ah, então tem uma mensagem pra tu. Beleza. Então, ele pegou a mensagem, vai responder a mensagem, e o que o Hub faz de novo? Ele envia para todo mundo da rede de novo a resposta. Ou seja, como esse daqui quer se comunicar com esse daqui, ele vai fazer a mesma pergunta para todo mundo da rede. Se eu colocar um outro computador aqui qualquer, ligar ele, perdão, cadê? Ligar ele aqui e refazer, simular de novo a carta, olha só o que vai acontecer. Não sei se ele vai mudar porque eu não coloquei IP. Vou tentar um bocadinho. Olha só. Ele manda para o outro computador que também não é o destino. E na hora de ele pegar a resposta de volta, ele também dá o mesmo problema no hub. Ou seja, ele vai replicar o sinal para todo mundo que está na rede e ele não quer saber de nada. Por isso que um hub não é tão inteligente. Ele vai mandar para basicamente todo mundo que está na rede a informação. E isso não é algo tão interessante na hora que você fala sobre segurança. Bom, então entendido sobre o que é hub, a gente pode deletar essa parte daqui. Uma coisa interessante que eu posso mostrar também é o seguinte, voltando aqui para o real time, se no próprio Packet Tracer eu tentar colocar um IP que eu já utilizei, o próprio programa diz que eu já estou utilizando esse IP e eu não posso conectar o outro computador com o mesmo IP porque vai dar problema. Então, numa rede, jamais faça isso. Bom, agora falando um pouquinho sobre o switch. O switch vai
parecer bem com o Hub, só que ele é mais inteligente. Ou seja, ele não vai só replicar, ele vai ter uma tabela chamada tabela ARP. Nessa tabela ARP, ele vai ter os endereços de cada computador. Então, vamos lá no Packet Tracer. O que quer dizer com a camada 2 de enlace? Aqui ele já está começando a ver os Macs. Mas, pô, aqui eu falei que na cartinha ele estava mostrando o Mac e tudo mais, estava mostrando até a camada 3, mas ele só da camada 1. Mas vamos entender o que o Hub faz. O Hub, ele recebe aquele pacote com aquelas informações, mas ele só atua como a camada 1. O que quer dizer como ele só atua como camada 1? Ele vai receber o pacote, que são vários zeros e uns, e vai replicar para todo mundo. Aqui no switch, ele já consegue enxergar o MAC. O MAC está na camada de enlace. Então, que é a camada 2. Se o MAC está na camada 2, ele vai conseguir enxergar, olha só, essa porta aqui tem esse MAC. Então, eu já sei que eu posso enviar para lá. Então, é isso que ele quer dizer com tem memória, e ele faz essa bela ARP. Então, fazendo um esqueminha aqui no Packet Tracer, pode deletar esse hub. A gente já tem, vamos colocar um IP aqui, 21680.3, e vamos utilizar um switch. A gente vem aqui, ó, Network Device, Switch, esse 2960 mesmo. A gente coloca aqui. 2960 a gente pode ver aqui. Opa, ele tá ligando ainda. Nesse programa, a gente tem que esperar os aparelhos ligarem, tudo certinho. É realmente como se fosse um computador da vida real. E aqui a gente pode ver todas as conexões que a gente pode colocar. Ou seja, a gigabit de internet é para uma conexão mais rápida. E a fast internet é uma conexão normal, mais lenta. Bom, conectando tudo no switch, esse raiozinho só vai pegar o primeiro livre e conectar. Se você estiver fazendo uma rede mais elaborada, talvez não compense você utilizar esse raio caso você queira deixar algo mais organizado. É claro também que se você colocar o mouse nessa setinha, você vê o que está conectado, para onde está indo. Ou seja, o Fast Ethernet 0 do computador está ligado no F0/4 switch. Essa bolinha laranja demonstra que ainda está ligando no switch, que ainda não está 100% ligado. E o verde é que já está tudo certinho pronto para funcionar. Bom, tudo ligado, tudo com up. E vamos tentar fazer ping. Só que vamos tentar fazer uma simulação no ping aqui. Eu vou deletar essa parte. Vou vir aqui no terminal. Vou vir no desktop. Vou fazer um ping de novo lá para o 200. Vamos ver o que vai acontecer. Dá um play na simulação. Chegou no switch. O switch está indo direto lá para essa parte 3. E já está retornando sem enviar para todo mundo. Só que uma coisa que eu quero mostrar também é que o switch não sabe de cara todo mundo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos deletar. Usar um comando arp-d. O que esse arp-d faz? Eu estou deletando a tabela arp do roteador. Vamos deletar esse cenário. E aqui nos filtros, eu só vou deixar o CMP e o ARP ligado. Deixando só essa parte ligada, e vamos fazer o mesmo exemplo da cartinha. Fazer um ping lá para o computador. Vamos ver o que o switch vai tentar resolver dessa vez. Olha só. O que o switch fez ali da primeira vez? Eu apertei play aqui de novo, então sem querer caguei a simulação. Vamos dar um reset simulation. Lá, deleta. Fazer um ping de novo. E vamos entender o que ele estava tentando fazer. Tem um monte de ping aí. Ele envia um pacote. Na hora que ele envia um pacote, perceba que ele enviou para diversos lugares. Bom, aqui eu caguei tudo, então vamos resetar a simulação, deleta isso aqui. Deleta a tabela ARP do switch. E vamos fazer o ping de novo. Deixa eu deletar tudo porque por algum motivo está dando algum probleminha. Vamos lá, deleta a tabela ARP. ARP-D. E aqui a gente faz o ping. A gente está pingando lá desse PC aqui para esse PC. E olha só, tá vendo que ele enviou a carta para todo mundo? Ele estava fazendo justamente o que o Hub fazia, só que nesse momento ele está tentando entender qual lugar que eu tenho que enviar de fato. E depois que ele aprende, ele salva na tabela ARP.
E olha só, na hora de devolver, ele já sabe, ele já salvou o endereço desse computador. E na hora de voltar ele não repete para todo mundo de novo. Então esse já é um avanço gigantesco para o switch. Uma outra coisa interessante que a gente pode utilizar como switch também é que eu posso conectar um switch no outro para aumentar a minha rede. Por exemplo, esse switch, ele comporta, você pode ver aí, do 1 até o 24, portas que ele tem no Fast Ethernet, e outra porta entre o gigabit 0 e 1. Só que vamos supor que eu tenho mais computadores ainda numa rede. Eu quero conectar eles. Então a gente pode colocar um outro switch, fazer a conexão entre esses switches. Lembrando que a conexão entre aparelhos do mesma camada, eu tenho que utilizar um cabo diferente. E vamos, ele dá reiniciando, colocar um outro computador aqui com outro IP que esteja dentro da mesma rede. Então, vamos colocar aqui um... É claro que para o hub isso aqui também funciona. A 1.300. Opa. 8.0.300 não funciona porque está além do alcance do 254 que eu falei. Então 1.150. E vamos conectar esse computador no switch. Se a gente fazer agora o 1.150, a gente só tem que esperar essa bolinha aqui ficar laranja. Perdão, essa bolinha laranja ficar verde. Tá para o real time. Para então poder utilizar o comando de ping. E aqui no mesmo caso, você não pode colocar o mesmo IP, claro, na mesma rede. Só que tem um problema que você pode, sem querer fazer, que é o seguinte. Nessa mesma rede aqui, o Backtrace ele consegue reconhecer que você está colocando o mesmo IP. Porém, se você conecta um computador, esse computador nesse switch, coloca o mesmo IP, por exemplo, desses dois computadores têm o mesmo IP, pessoal, ele vai permitir qual é o IP desse computador. Ponto 1. Então, se a gente vier aqui e colocar o mesmo IP, 2.8.0.1, olha o que acontece, ele permite. Porque ele não está entendendo que esse switch aqui, eles têm o mesmo IP, porque eles trabalham justamente na camada 2. Porém, se a gente fizer um ping, olha só o que acontece. Ele está respondendo, mas vamos observar isso pelas cartas. Então, simulação. Vou voltar aqui e querer fazer um ping. Esses dois computadores têm o mesmo IP. Porém, olha o que acontece. Na tabela ARP, ele já padronizou que esse computador aqui é o 0.1. Então, ele de fato só vai enviar para esse computador. E se você estivesse esperando que estivesse enviando para esse daqui, nunca vai ser verdade, porque neste switch, a tabela ARP dele, está configurado para enviar para cá. Se eu resetar a tabela ARP dele, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que esse computador responda primeiro, então o switch vai salvar aqui para enviar para 0.1 para esse Mac. Eu tenho que vir para mandar para cá e não para cá. A tabela ARP, eu acho, se eu não estou errado, que quem responder primeiro vai salvar na memória do switch e ele vai ficar salvo lá para enviar sempre para ele. Então, se você colocar um endereço igual aqui, vai dar um probleminha. Então vamos agora tentar pingar o outro computador para ver o que acontece. Ele está procurando o ponto 15. Na hora que ele acha, ele manda de volta lá para o lugar de onde ele veio. Vou acelerar um cadinho a simulação. E o ping foi realizado com sucesso. Bom, esse computador eu coloquei aqui, mas era só para exemplificar. Agora vamos supor o seguinte cenário. Eu tenho duas redes distintas e quero conectar elas. Eu consigo fazer isso com switch? Resposta que não. Olha só. Vamos colocar agora esse computador aqui. Ele vai estar em outra rede. Se eu quero que ele esteja em outra rede, eu tenho que modificar justamente
uma parte qualquer. Ou seja, se eu colocar 1.1, eu quero dizer que eu estou em outra rede. E vamos tentar fazer um ping para esse computador agora. A gente vai tentar pingar em real time 92.168.1.1. Bom, vocês viram que antes quando estava 0. Acho que era 115 ou 0.15, ele estava pingando normalmente, mas agora ele não consegue pingar. Por que ele não consegue pingar? Porque ele está em outra rede de computador. Ou seja, o IP vai definir em qual rede que ele está inserido, e dependendo da rede que ele está inserida, ou seja, como o switch ele não vê a rede, ele só vê o MAC, ele não vai conseguir fazer nenhum ping e vai dar, olha só, 100% loss. Mas como que eu resolvo esse problema? Esse problema vai ser solucionado, pode ser com switch layer 3 ou com roteador. Uma coisa interessante também do switch que eu quero falar rapidamente é que eu mostrei o exemplo de que, bom, eu tenho uma rede aqui e eu posso criar uma outra rede aqui também. Deixa eu deletar essa parte. Canal. Aqui eu tenho duas redes distintas. Se eu pegar um endereço físico aqui qualquer, mudar ele, ou seja, 0.1, que é o mesmo IP desse daqui, colocar um outro IP aqui, deixa eu ver, um IP igual, 200. Colocar aqui também um 200. Esses computadores eles vão conseguir se pingar normalmente porque eles estão em redes distintas. Parece que eles nem sabem a existência um do outro. Ou seja, essa rede daqui que eu estou selecionando não sabe nada da existência dessa rede daqui. Então eles podem ter IP iguais que não tem nenhum problema. Só que no switch, uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, só estou falando agora que existe isso, e você consegue separar em um único switch redes distintas no mesmo lugar através de VLAN. Ou seja, você consegue fazer essa configuração que um acha que o outro não existe. Por exemplo, a gente tem esses 6 computadores. Esses dois não sabem nem um pouco da existência desses 4. Porém, vamos supor que a gente só tem um switch e quer fazer essa mesma configuração. A gente queira que esses dois não saibam da existência desses dois. Para não dar muito conflito na rede, ou são setores diferentes. Por exemplo, uma empresa pode ser o financeiro e informático. E não quer que eles se vejam. Você pode fazer isso através de VLANs. Tem aqui na configuração do switch. Eu vou mostrar, assim, não nesse vídeo, mas mais pra frente. Eu só tô falando que existe como fazer essa parte. E você vai separar de fato da rede. Bom, agora mostrando aqui um pouquinho sobre o switcher layer 3. Que é o switcher layer 3. Então, ele começa a enxergar a camada de rede, ou seja, sabe manusear um pouco o IP. Ele consegue fazer alguns protocolos de roteamento, mas eles não são tão complexos quanto os roteadores. Ou seja, um switcher layer 3, pegar aqui e pegar switch, esse 3560 seriam, aqui ó, eu já falo multilayer switch 0. Ele tem umas configurações a mais, se vocês verem aqui, ó, ele está iniciando, por isso que ele está reclamando. Mas se vocês verem aqui, ó, já tem um static, um heap. O que isso quer dizer? Isso aqui já são protocolos de roteamento para a pessoa utilizar um switch como se fosse roteador. Só que o switch layer 3 não vai substituir um roteador de fato, porque eles não têm todos os protocolos, eles são mais simples. Isso é até um pouco complexo de explicar sobre, porque basicamente pode ter sido uma jogada de marketing para dizer que o switcher layer 3 ia ser um equipamento mais barato que um roteador e faria basicamente a mesma função, mas ele não consegue abranger tudo que um roteador consegue ter no caso. Então eu nem vou chegar a montar uma rede com ele, porque o roteador é muito mais completo que o switcher layer 3, mas eu tenho que mostrar a existência dele e mostrar justamente essa diferença. Ele já permite fazer algum roteamento dentro do próprio switch. Bom, agora voltando aqui para roteadores, o que os roteadores fazem? Eles vão, de fato, rotear a rede, ou seja, eles vão
conectar redes distintas em uma só. Então, ele já está vendo o IP, ou seja, já consegue saber para qual IP eu vou mandar. E ele vai conseguir enviar aquele problema que a gente estava tendo com o switch que anteriormente não estava indo. Então, vamos pegar um roteador aqui qualquer, seja router C4331, e vamos dar uma olhada nele. A gente tem uma configuração aqui, ele está iniciando, está reclamando. Esperar um cadinho. Eu vou replicar a rede, colocar Ctrl V, a mesma rede para cá, e eu vou mudar os IPs. Bom, o IP eu vou mudar só colocando ponto 1 frente, porque na hora que eu coloco esse 1 na frente, eu já quero dizer que eu estou em uma outra rede. Eu vou deletar isso aqui porque eu estou com preguiça. Bom, o roteador está ligado. Vamos entrar nele. A gente já consegue ver que tem aquela mesma configuração de static, IP. Essas duas partes são diferentes tipos de protocolos de roteamento. Existem outros, como o SPF, achei o OBG também, mas eu não vou falar desses protocolos aqui nesse vídeo, só estou mostrando que eles existem, porque o foco desse vídeo é mostrar o que o roteador é, o que ele pode fazer. Bom, como que a gente vai rotear a internet? A gente viu que com o switch, se a gente conectar esse switch, são redes distintas. Ou seja, aqui seria a rede 0, aqui seria a rede 0.0 e aqui seria a rede 1.0. Como que eu vou conectar elas? Bom, switch. Eu vou fazer uma conexão com o roteador. E no outro também. Você pode ver que está um triângulozinho vermelho. Isso quer dizer que a porta está desligada. Ou seja, a primeira porta, na hora que eu ligo ela aqui, já vi que liga aqui no roteador e tem que esperar fazer a conexão switch. E eu tenho que colocar um IP. Que IP que eu vou colocar? Bom, como essa parte aqui dessa rede, vou colocar por aqui. Essa daqui mesmo. Isso daqui é a rede 0.0. E essa outra rede aqui é a 1.0. Em cada uma parte do roteador, eu vou ter que colocar um IP diferente. Ou seja, se aqui eu estou na rede 0.0, eu tenho que colocar algum IP aqui no roteador, nessa parte daqui, no qual o IP seja da rede 0. Então eu posso colocar 192.168.0.15. É a máscara de subrede. Deixa essa padrão mesmo, mais pra frente eu explico o que é isso. Enquanto isso, do outro lado, eu vou colocar a mesma coisa. Só que 192.168.1.15. Lembrando que não necessariamente precisa ser ponto .15, posso colocar, sei lá, ponto .30 aqui. Não tem problema. Agora, qual a próxima configuração que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no meu PC, lá na IP Configuration, colocar um gateway padrão. O que é esse gateway padrão? Bom, vamos supor que eu quero mandar um ping desse computador para esse computador que está em outra rede. O switch não sabe como que manda para lá. Então, o que esse gateway padrão vai fazer? Ele vai falar assim, ó, eu não sei para onde que eu envio isso aqui, eu vou enviar para o gateway padrão, e o gateway padrão se vira para enviar. Então, quem é o gateway padrão? O gateway padrão é o IP do roteador que a gente acabou de definir. Então, em todos os computadores, a gente tem que vir aqui, colocar o gateway padrão, que é justamente o nosso roteador. Vai ser 192.0.15. Aí vai ser 268.0. E que por fim também vai ser a mesma coisa. Agora, desse outro lado da rede, como a rede é 1.0, a gente já viu aqui, o gateway padrão dessa rede aqui vai ser o 1.30. Então a gente tem que vir aqui, configuration, 92.168.1.30. Ou seja, não sei enviar esse computador aqui, não sei como que ele chega na rede 0.0. Então ele vai enviar para o gateway padrão e o gateway padrão vai dar algum jeito de chegar no 0.0. Por esses outros.
computadores aqui. 1.30, certo? 2168.30. Agora sim, vamos tentar realizar um ping, mandar uma cartinha aqui pra cá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a cartinha não é para saber chegar no lugar. Ele manda pro roteador. E o roteador, ele manda para outra rede. Esse switch, ele já sabe como que chega a cartinha. Se a gente abrir a carta, pode ver as informações dela. Olha só, aqui o source, que é o IP, está enviando, IP de destino. Aqui é o endereço MAC de cada um. E a porta para onde ele estava enviando. E aqui todos os endereços também. Ele está indo e voltando. Olha só. Por fim, essa é a função de um roteador. É claro que existem diversos protocolos que o roteador pode abordar, ou seja, cada lugar pode ter um melhor que o outro. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas isso não vai ser abordado nesse vídeo porque a premissa daqui, como já falei, é mostrar a existência do roteador e para que ele serve, que é justamente para fazer essa parte de roteamento. Bom, voltando um pouco agora aqui para o slide, a gente vai falar sobre o Access Point. O Access Point, o que ele faz? Ele é da camada 2, enlace já. Ele vai transformar em Wi-Fi uma rede. Ou seja, vamos supor que eu tenha. Pode vir aqui, deixa eu ver, wireless devices. Ver se a gente achou um Access Point AP. E vamos pegar um notebook. O Access Point, ele também não é tão interessante quanto o roteador ou outra coisa que transforma em Wi-Fi. Mas vamos fazer a ligação. Está na porta 0. Ligação, tudo certo. Está ligado. Bom. Porta 0. Vou colocar tem aqui qualquer 1, 2, 3, 4. SSID. Ó, ele tá reclamando aqui. Rede. Vamos ver se vai estar ligado. Aqui no notebook, eu tenho que colocar uma placa wireless. Só que para colocar essa placa wireless, tem que. Era essa daqui. Liga o notebook. Aqui tem um botãozinho que você liga e desliga o notebook porque você não pode trocar de peças de computador enquanto ele está ligado. Tira aqui e liga essa placa aqui. Perfeito. O notebook está ligado. Eu quero mexer no Wi-Fi dele. Eu tenho que esperar carregar aqui a opção para ele achar. Vou ver se ele acha algum rede wireless para a gente conectar. Aqui, ó. Default. Tá nele. E vamos ver o que vai acontecer. Ah, certo, eu tô em simulação. Na simulação, claro que não quer funcionar, eu tenho que entrar aqui em real time. Sempre tem que tomar cuidado nessas duas diferenças aqui. Vou achar agora a rede. Computador aqui. Uma coisa interessante de se dizer também é que quanto mais pesada tiver a rede, quanto mais componentes você tiver numa rede, mais complicado vai ser para você carregar isso aqui de maneira mais rápida. Só que é para essas redes. A senha até 0, se eu não me engano. Olha só, conectou ali a rede perfeitamente. E aqui por algum motivo não está aparecendo a rede. Eu não sei se é porque coloquei muita coisa. Assim, tem pouca coisa aqui, ó. Mas demora um pouco de fato para aparecer. Bom, conectei, tudo certinho. Vamos ver o IP. Vamos colocar DHCP. Vamos colocar aqui um 30.
No 30 eu acho que eu tinha colocado Gateway. E aqui eu vou colocar, vamos ver, 45. Coloquei no mesmo laptop 2 vezes? Ok. Então vou colocar aqui 55. Agora vamos tentar realizar um ping e ver o que acontece de fato. Situação. Computador, terminal, desktop. E vou colocar um ping. 2168.0.50. Dar um play. E vamos ver as cartinhas. Ele está tentando achar. O Access Point ele manda para todo mundo. Ele recebe a mensagem e depois ele volta. O Access Point ele vai funcionar sempre basicamente como um hub, só que para o Wi-Fi. Então por isso que eu falei que o Access Point às vezes também não pode ser uma boa opção, porque eu já fiz o ping. E olha só o que acontece novamente. Tem algum problema ali que eu não sei explicar porquê. Então, agora sim ele está recebendo a mensagem. Mas você reparou que ele mandou a mensagem para esse notebook aqui também? Ou seja, o roteador sabe que o MAC do 0.55 tem que enviar para esse AP. Só que esse AP ele não sai para onde ele tem que enviar. Ele vai enviar para todo mundo que está conectado nele, na rede. Então, não é uma boa ideia utilizar AP justamente porque ele fica spamando para todo mundo. Bom, porém, aqui nesse simulador que a gente vai utilizar para fazer as partes de Wi-Fi. Porém, na parte prática e tudo mais, o AP não é tão interessante para ser utilizado. Isso também já abre margens para falar resumidamente sobre assim, esses Wi-Fi públicos. E, olha só, se a gente estiver num lugar público usando um AP e você percebe que o AP está mandando a mesma mensagem para todo mundo, você pode capturar essa mensagem e, não sei, roubar alguma informação confidencial. E essa mensagem está indo para todo mundo. Ou seja, chega até no seu celular, se o seu celular fala, meu Mac não é esse, então descarta a mensagem. Você pode só não descartar a mensagem. Bom, o endpoint, ele pode ser de diversas camadas, não necessariamente de uma só. São equipamentos de ponta, ou seja, é o que faz sentido para a rede existir. A gente pode falar, ou seja, o computador é um endpoint, o laptop é um endpoint. Se a gente vier aqui, por exemplo, componentes, end devices, home. Aí a gente pode falar que todos aqui seria diversos endpoints diferentes. Ou seja, uma coisa, algum objeto qualquer que esteja conectado na rede. E esse objeto passe alguma informação nessa rede. Ele não só esteja lá no meio para fazer a comunicação entre elas ou para segurança e tudo mais. Ele é um dispositivo final para fazer alguma função em si. De maneira geral, isso vai ser um endpoint. Bom, agora sobre os servidores. Os servidores são eles onde eles vão oferecer nosso protocolo, ou seja, eles vão servir como nosso armazenamento de dados, eles vão fazer nossos processamentos, eles vão ter o servidor de algo interessante, por exemplo, uma página web, o YouTube, ou da vida, algum e-mail. E esse servidor, ele tem algumas coisas interessantes que eu também não vou mostrar aqui porque eu estou mostrando que ele existe. E, por exemplo, vamos supor que eu quero automatizar o IP de todo mundo. Eu posso criar um servidor DNS, através do protocolo DHCP também, e distribuir IP conforme cada um vai entrando. Então, nesse servidor, eu posso configurar diversas coisas, posso configurar um site, posso configurar o que seja, e ele vai estar suportando, ou seja, aqui que vai estar todos os meus dados. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou explicar mais sobre servidores. Nesse vídeo em específico, só queria mostrar sobre o switch e o roteador de maneira mais aprofundada, porque é o que a gente mais vai utilizar. E agora vamos falar um pouco sobre o firewall. O firewall, ele está entre as camadas 3 e 4. E o que essa parte, o que ele faz de fato? Ele é uma medida protetiva, ele vai permitir ou bloquear alguns sites maliciosos, entre outros, a serem acessados ou não. Então, o que ele vai fazer na sua rede de fato? Ele vai
por exemplo, algum site que você tem certeza que você não quer que a sua empresa entre. Por exemplo, algum site de bet, algum site que é de phishing, outras coisas. Então o firewall imediatamente vai bloquear o acesso a esses sites e não vão deixar você passar nada. Então, de uma maneira geral, ele vai atuar antes de chegar na sua rede, antes de chegar num roteador, antes de chegar no switch, vai ter o firewall. E ele vai decidir se ele bloqueia ou se ele não bloqueia. Existem algumas gerações de firewall. Só que, como eu tô falando aqui, eu não vou ficar passo a passo, cada um como que é. Se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de firewall, tem um curso sobre cibersegurança aqui nesse Fortinet. Ele explica basicamente todos os tipos. É só pegar a introdução sobre cibersegurança nesse Fortinet. E você vai saber bem sobre os 4 tipos de firewall, 4 gerações. E o que o Cisco pede aqui, basicamente, é justamente sobre a última geração de firewall, que é esse Next Generation Firewalls. E qual a diferença dessa parte desse Next Generation? Ele vai atuar também na camada de aplicação, na última camada da camada OSI. Ou seja, ele vai analisar além do site que você está entrando, dentro do pacote do site ele tem alguma coisa maliciosa para sendo enviada ou não. E o que seria essa parte maliciosa? Essa parte maliciosa seria, por exemplo, um SQL injection ou algo referente a um XSS attack. E são medidas assim, justamente para atacantes, ou seja, para hackear ou fazer alguma coisa indevida no sistema. E o firewall já está começando a assim, proteger por si. Por isso que ele consegue verificar dentro dos pacotes para ver se não tem nada que vá prejudicar a sua rede. E esse PS, ele também tinha uma maneira de prevenir ataque a um servidor para verificar e está enviando para ele. Ou seja, antigamente, antes de ter esse NGFW, a gente tinha uma parte que era só o IPS. E o que acontecia? A gente tinha, não sei, aqui uma rede, a internet, e você queria entrar na sua empresa na rede. A gente iria passar pelo firewall, isso aqui seria para ser um irado. Depois do firewall, a gente iria passar por um IPS. Depois você iria para seu servidor na sua rede, ou seja, aqui seria switch ligado a um computador, entre outros. Agora, atualmente, com essa nova geração de firewalls, esse IPS já vem integrado. Então a gente só tem um firewall, que seria esse NG Generation W. Ou seja, esse IPS, as duas partes aqui, estão integradas em uma só. Tá, mas o que é esse SQL Injection mais? Para que ele faz sentido analisar o conteúdo, o código para não bloquear as outras coisas? Uma coisa que eu recomendo vocês verem, caso vocês tenham mais interesse, é esse vídeo aqui do Network Chuck sobre SQL Injection. Ele explica, ele dá um exemplo de um site, que é esse site aqui, que ele é vulnerável justamente para você testar. E com um login, um password, ele mostra para você fazer um SQL injection, você consegue burlar o site sem saber a senha ou nada. Ou seja, se no user ID você coloca algum comando próprio de SQL ou alguma outra linguagem que burle a como o site foi programado, você consegue passar as barreiras do site sem necessariamente nem ter um login. Eu não vou dar muitos detalhes sobre como funciona, sobre como que os bancos de dados funcionam para saber se você está logado, se você não está logado. Mas se vocês tiverem curiosidade, assista esse vídeo para saber mais sobre SQL Injection, porque esse vídeo já está um pouco longo. E assim, é bastante coisa para falar sobre um SQL Injection. Bom, falando um pouquinho sobre o Power over Ethernet. Essa parte, ele vai atuar na camada 1, e é justamente a gente ter um único cabo para fazer a conexão de aparelhos. Ou seja, deixa eu procurar aqui no Google. Eu não vou achar um exemplo
eu queria na minha cabeça, então vou fazer no Paint. O que você vai ter, por exemplo, no dispositivo? Vamos supor que você tem um roteador e que você tem um switch qualquer. Normalmente, você tem que conectar um cabo na energia e aí um outro cabo qualquer para passar a internet. Esse PoE, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um único cabo e esse cabo ele vai passar tanto a internet quanto a energia ao mesmo tempo. Isso é bom justamente para você evitar esse 1 milhão de cabos amultuado. E também, por exemplo, vamos supor que você quer tirar esse dispositivo daqui e passar para cá. Se a gente só tivesse uma tomada aqui e não aqui, a gente já teria um problema. Então, nesse cabo que é assim tranquilo de mexer, é só desplugar daqui. Ele não vem colado no aparelho, é só você desplugar e plugar aqui de novo, você vai ter acesso a ele de qualquer maneira. Existe esse PoE foi evoluindo ao longo do tempo. Ou seja, conforme ele foi evoluindo, a voltagem foi aumentando, ou seja, você consegue conectar aparelhos que necessitam de mais energia. E uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui, por exemplo, tem um 802.f. O que significa isso? Se a gente jogar no Google 802.f, olha só, você já chega só, a primeira parte tudo bem que é gerada por IA, mas olha só, nas outras partes aqui você já vê que são protocolos justamente criados pelo I3E. Olha só, Power of Ethernet, justamente nível 1. E se a gente for mudando aqui, por exemplo, colocar o 802AT, a gente já vê que é um outro protocolo. E assim, há diversos protocolos, ou seja, o I3E, eu vou falar mais pra frente também, mas aqui eu tô dando olha sobre tudo que a gente vai falar no curso. É uma parte que regulamenta, entre aspas, a internet para dizer o que cada coisa, cada lei é para ser feita. Ou seja, se a gente estiver falando do PoE de 2003, vai ser o 802.f. Ele suporta essa quantidade de energia. Bom, dando continuidade sobre o PoE. Ele pode ser ativo ou passivo. O ativo, ele vai entender a necessidade de energia que o equipamento precisa e vai enviar somente o necessário para ele, enquanto o passivo, ele vai enviar só, assim, vai ficar enviando energia, independente se o equipamento vai necessitar ou não, podendo até comprometer o equipamento. E agora sobre os controladores. Controladores, ou seja, os controllers, tem duas partes que assistem que queira que você saiba. Sendo que essa parte dos controllers é como se fosse uma maneira mais simples de você configurar seus APIs. Ou seja, vamos supor que a gente tem um controlador aqui, a gente tem diversos APIs. Em vez de configurar um a um, por exemplo, a gente tem que configurar esse, depois esse, depois esse, depois esse, a gente consegue conectar todos em uma parte só. E através desse controlador aqui, a gente vai mexer em tudo. Ou seja, isso daqui vai ser responsável por configurar todas essas partes de uma vez só. Ou seja, agiliza bastante o seu tempo. E por fim, esse Cisco Network Architecture DNA da Cisco é uma outra maneira de você, assim, uma parte bem mais nova da Cisco que nos CCNAs antigos eles nem cobravam, ou seja, bem recente essa parte. É uma maneira de você projetar a sua rede e também configurar a sua rede através de uma outra interface de programação, ou seja, vai ter um programa parecido com o Packet Tracer que você vai conseguir passar a sua rede e monitorar e gerenciar tudo certinho. Aqui por fim, para finalizar a parte de hoje, eu peguei algumas questões e tentar resolver elas aqui rapidinho com vocês. O ideal seria que vocês conseguissem pausar aqui e ter um tempinho para responder. Bom, sobre essa questão 1. Which of the following addresses will a switch use population a can table? O que ele está perguntando aqui? O que o switch vai utilizar para popular a tabela ARP, basicamente? Bom, se você respondeu a letra A ou letra B, você simplesmente errou, porque na hora que a gente fala sobre o switch
switch ele é de layer 2, ou seja, segunda camada. Quando ele não fala aqui qual camada é o switch, porque aqui a gente falou que é um switch layer 3, e não especifica, a gente automaticamente já pensa que é um switch layer 2. E layer 2 a gente só vê MAC, a gente não vê endereço IP. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a origem justamente do endereço MAC, para popular a tabela ARP, ou seja, qual a origem desse MAC aqui. Então, se você tem a sua origem, já estou populando a minha tabela, então já sei para onde eu posso mudar meus arquivos. Aqui é só uma explicação sobre o que eu falei agora. Agora, novamente, which of the following addresses will switch use to make a forwarding decisions? Agora, novamente, se vocês quiserem pausar para tentar responder a questão. E aqui, o que ele está falando? Novamente, quando a gente está falando de switch, não pode ser nem a letra B, nem a letra C. E como quer saber, ou seja, make a forward, ou seja, para onde eu quero enviar, é justamente o destination MAC. Ou seja, para onde eu quero enviar, para qual MAC eu quero enviar. É isso aqui. Ou seja, eu estou enviando o source MAC para o destination. Bom, agora uma próxima questão. What are two functions of any devices on a network? Eu tenho duas opções para escolher. Bom, passando justamente para a resposta. Ele vai pegar justamente a informação que está fluindo na rede. Ou seja, é o que faz sentido ter na rede, porque não faria sentido só ter uma rede só com esses componentes. Então o endpoint justamente vai fazer a conexão, enviar um arquivo daqui para cá. E é o que vai fazer a interface que os humanos conseguem entender. Bom, se vocês verem as outras letras, nem faz sentido direito. Passando para a próxima questão. What is the default behavior of a layer 2 switch when a frame with an unknown destination MAC address is received? Bom, isso aqui foi justamente o que a gente fez naquela parte com os pacotes. Ou seja, mostrando as cartinhas indo de um lado para o outro. E o que acontecia na hora que a gente enviava que não tinha Mac já disponível? Ele enviava o pacote para todo mundo. Ou seja, é claro que onde não tem a VLAN, que eu falei rapidamente justamente para essa questão. Ou seja, ele enviava o pacote para todo mundo até achar o destination MAC dele. Depois que ele tem o MAC de destino dele, ele vai salvar na sua tabela ARP. E depois não vai precisar mais floodar, ou seja, enviar para todo mundo. Outras partes. Vamos vendo as outras partes. As outras alternativas. Tier 2 forward detect destination MAC. Aqui, como ele está falando que ele está indo para MAC table, isso aqui não faz muito sentido. Layer 2, perdão. The layer 2 switch sends a copy of the packet to the CPU for destination MAC address learning. Isso aqui não é verdade, porque ele não envia nada para nenhuma CPU em momento nenhum. Só envia para todo mundo, ou seja, vai floodar para todo mundo. Não envia nenhuma cópia para ninguém. E aqui ele está falando que ele simplesmente vai pegar o pacote e sumir com ele, que também não é verdade. Bom, aqui a próxima questão. What is the benefit of using a Cisco Wireless LAN Controller? Aqui, bom, expliquei ainda há pouco, que é basicamente eliminar a necessidade de configurar cada endpoint individualmente. Não tem que pegar um a um e controlar, foi aquele desenhozinho horrível que eu fiz aqui na frente. E por fim, which device is a intermediary device? A gente sabe que firewall é o que está no meio da rede, ou seja, antes de chegar no a internet e a sua rede corporativa, rede local. Então faz sentido, PC é um endpoint, servidor é um endpoint e Smart Device também é um endpoint. Então a gente tem aí como resposta final a letra A. Bom, aqui a gente termina essa parte sobre Network Devices, eu sei que ficou bem extenso.
Porém, a gente tentou abordar. Bom, a gente conseguiu abordar tudo que eu gostaria. Se for alguma dúvida, alguma outra questão que eu não expliquei de maneira clara, aí nos comentários que eu volto aí e respondo a vocês. Ou, se necessário, até faça um outro vídeo respondendo ou complementando essa aula aqui que eu possa ter errado ou coisa do tipo. Aqui são, como falei, apenas compartilhando meus estudos. E até a próxima aula aí.